Irmãos, a palavra do Senhor veio a Jeremias orientando. Lembrando que é Jeremias 18, verso 1, eu leio sempre na versão King James, tá? Eu estou até estudando umas outras versões, a LTT e a Peshitta. Quanto mais próximo do original, mais a gente vai entender o que Deus quis dizer. Entendeu? Porque existe muita variação de língua. O português, por exemplo, se você falar com alguém assim, você é sapo, e tiver algum estrangeiro perto, ele não vai entender de jeito nenhum o que você quis dizer com aquilo, né? Mas nós entendemos, né? Você é enjoado. Quer dizer, eles vão achar que a pessoa vive com enjoo, com dor de barriga, né? Então, expressões idiomáticas, todas as línguas têm, né? Então nós precisamos entender o que eles querem dizer com aquilo, para que possamos nos aproximar mais e mais do original, né? Para entender, primeiro a gente ora, busca a orientação do Senhor, para que na revelação ele nos dê a condição, e também a leitura de um texto mais próximo do original, a gente vai alcançar isso aí, amém? Jeremias 18, verso 1, palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em sua mão, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me a sua palavra, dizendo: por acaso não poderia eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indagou o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvamos o teu nome, Senhor, te glorificamos pelas suas bênçãos, pelas maravilhas do Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor, que nos traz a meditação de quem somos nós nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos um frágil barro e o Senhor é o oleiro. Nos abençoe nessa tarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, verdadeiramente nós fomos formados do barro, né? Isso em hebraico, pessoa é Adã. Adã é de onde veio a derivação do nome Adão. E Deus deu uma alma a esse barro. Aí em hebraico a expressão é Adamá. Esse sufixo AH quer dizer a alma foi incorporada a esse barro. E esse barro tem vida. Esse barro recebeu um sopro de vida, uma porção do Espírito Santo dentro de si e a identidade espiritual, né? Então, esses somos nós, esse é você. Olha que maravilha, imagem e semelhança de Deus, imagem porque nós parecemos, Deus tem, supostamente, né? Ninguém viu Deus ainda, essa imagem que nós temos, o nosso corpo, e é por isso que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisamos preservá-lo, guardá-lo, né, de toda a abominação e atentados que são feitos contra os corpos, né? Tatuagem, piercings, isso é agressão, meu irmão, ao templo do Espírito Santo. Isso é coisa de gente frustrada, né? Isso é coisa de gente que não tem. O Francis fez uma tatuagem, olhou para mim com a cara feia. Oh, Jesus, toma conta de nós, né? Mas foi a palavra que dirigiu para esse lado aí, Francis. Mas, irmãos, então nós precisamos cuidar
profundamente. É Levítico 18, 28, que fala sobre isso. Não fazer nada, marca alguma no corpo, né? E muitas pessoas, além dessas marcas, têm tratado mal o seu corpo com até prostituição. Isso é muito sério. O seu corpo é templo do Espírito Santo, né? Mas o Senhor fala para você nessa tarde, através do texto que lemos, que você é um barro. Olha só que mensagem que foi dada a Jeremias. Você, primeiro, dispõe-te. Você tem que se dispor. Dispõe-te. Você está disposto? Pois é, se você estiver disposto, o Senhor vai tratar com você, vai acertar a sua vida, né? Dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá receberá a minha mensagem. Olha que maravilha. Primeiro você tem que dispor. Se você quiser, se dispuser, você vai receber a mensagem do Senhor. E qual é a mensagem do Senhor? Deus mostrou para ele um oleiro fazendo um vaso de barro. E esse vaso estragou-se em suas mãos. E aí o barro estava molhado ali, né? Então o oleiro ajeitou e fez outro vaso nas mãos ali do oleiro. O oleiro fez outro vaso em suas mãos. Esse oleiro é o próprio Deus trabalhando na nossa vida, nos acertando, nos ajustando, né? E assim, o Senhor ainda pergunta para Jeremias: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indagou o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você é casa de Israel, meu irmão. Porque o Senhor, primeiro, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Israel não o recebeu. Então, o que o Senhor orientou? Permanecei em Jerusalém, até que sejais revestidos do alto. E quando os seus discípulos foram revestidos com o Espírito Santo, aí sim, eles foram para toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Lembrando que naquela época, o mundo conhecido ia até ali parte da Europa, né, o Oriente Médio, a região da Mesopotâmia, talvez seja a mais antiga do mundo, né, de onde vieram os arameus, os caldeus, os sumérios, os babilônios, né? Talvez a região mais antiga habitada ali. Eles são descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, aquela região foi a mais antiga habitada e de onde a civilização se instalou. Mas ainda não havia o mundo conhecido. As Américas não tinham sido descobertas, né? E muito provavelmente a região ali do Oriente, né? Parte da China, Japão, talvez nem tivessem sido habitadas ainda. Mas o mundo rapidamente habitou e cumpriu a orientação de Deus, né? Crescer e multiplicar e encher a terra. E a terra foi dessa forma crescendo, né? O barro, né? Foi se espalhando, as pessoas moldadas pelo Senhor, né? Foram se espalhando pelo mundo, cumprindo essa grande orientação de Deus. E individualmente o Senhor nos dá a condição de sermos esse vaso, a ser moldado e ser confeccionado por Ele e até mesmo remendado. O Senhor tem esse barro em suas mãos, e se esse barro tomou uma direção errada, se você tomou uma direção errada na sua vida, meu irmão, o Senhor refaz isso, né? O barro seco, o vaso seco, não tem como mexer nele, a não ser por um poder sobrenatural que Deus tem. O Senhor pode, né, num vaso já pronto, remendá-lo, mudá-lo, né? Mas Ele nos quebra caquinho por caquinho para que possamos ser refeitos. O Senhor tira de nós tudo aquilo que é do nosso passado, daquilo da nossa vida pregressa, da nossa vida da razão, da nossa vida voltada para o mundo.
para nos fazer um vaso novo para a honra, glória e para a graça deste Deus maravilhoso que quer o melhor para nós. E não importa a sua idade. Lembra que lá no começo Jeremias ficou preocupado, né? O Jeremias falou com o Senhor: ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Entretanto o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem, a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te. Assim diz Yahvé. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Olha que maravilha. Portanto, meu irmão, você que quer ser um evangelista, abra o seu coração, peça ao Senhor para consertar esse vaso e enchê-lo de óleo, para que você leve a palavra de Deus. Para tudo tem jeito, meu irmão. Não pense que para você não tem jeito. Não pense. Para mim teve jeito. Então, nós podemos, ao nos dispor para o Senhor, abrir o nosso coração de verdade, Ele vai trabalhar e vai tocar com a brasa viva do seu altar nas nossas bocas, nos capacitando a evangelizar, falar desse evangelho maravilhoso, desse Jesus maravilhoso que mudou a nossa sorte e nos deu uma direção, para que possamos firmes seguir na direção de uma vida eterna com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde, tá? Que Deus possa nos abençoar e nos guardar, e que você esteja sempre atento, porque às vezes as pequenas coisas você precisa primeiro se dispor, descer à casa do oleiro, e lá você vai receber a mensagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir: Tu és o oleiro, Senhor.